Bom dia, meus senhores e minhas senhoras. Olha, eu mais uma vez vou comentar sobre o aumento da taxa de juros. Que mais uma vez vou mostrar que essa política econômica do Joaquim Levy não é uma política correta, é uma política muito equivocada. Olha, vou tomar um cafezinho aqui para poder aguentar essa parada. Olha só, o Joaquim, na realidade, aumentando em 0,50 vezes, passou a taxa de juros para 14,25 e conseguiu ser o campeão do mundo em taxa de juros reais. Essa taxa chegou aí a 14,75, tem 9 anos atrás. Não sei se vocês lembram da grande Dilma, com a sua nova ortodoxia econômica, que pregou a taxa de juros baixos, etc. E espinafrou com os banqueiros, e hoje, e com toda a autoridade dela, dizia o seguinte: no meu governo não terá taxa de juros altos. Isto é que é uma mulher de palavra. Tá certo? Muito bem. E os juros hoje estão 14,75. Então nós vamos começar analisando essa política aqui. Eu acho que o Levy, com esse aumento que diz que é o último, ele colocou o último prego no caixão da economia brasileira. Ou seja, o doente estava já sem fôlego, ele estava estribuchando. Ele foi lá, colocou no caixão e enfiou o último prego. Por que eu digo que a política monetária está equivocada? Primeiro, tem que analisar, saber por que há inflação no Brasil. Quais são as causas da inflação no Brasil? Eu vou mostrar de onde ela não vem. Ela não vem de aumento de emprego e aumento de salário. Muito pelo contrário. Está havendo desemprego e acelerado e de redução de salário. Ela não vem de crédito. Os bancos estão reduzindo substancialmente os créditos. Ela não vem de investimento. Não há empresário louco suficiente para investir na economia sem saber exatamente o que está acontecendo com ela. Não vê nada disso. De onde vem, então, esse aumento da taxa de juros? Esse aumento da taxa de juros vem exatamente do déficit fiscal. É por ali que está vindo recurso suficiente para acelerar a inflação. Obviamente, nós temos uma inflação de demanda, porque a oferta não é. Não tem empresário investindo, não tem oferta de produtos, não tem nada disso, ao contrário, escassez até. Tá certo? E por isso que os preços estão altos. Então a única válvula que está aí, jorrando dinheiro nessa economia para ter uma inflação, é a válvula do déficit fiscal. Então o déficit fiscal, como combater o déficit fiscal? O ajuste fiscal. O ajuste fiscal, não houve ajuste fiscal. Eu chego à conclusão que o efeito do ajuste fiscal vai ser nulo para a economia brasileira esse ano. Então, era ali, e foi para isto que o senhor Joaquim Levy entrou nesse governo, esse governo esquizofrênico. Chamar um Levy, que era o antídoto do que eles diziam que devia ser feito na economia, para aplicar, para fazer uma economia diferente. Ora, para ser sério esse ajuste, devia começar com redução do governo. Ou seja, quantos ministérios? 39 ministérios. Quantos cargos comissionados? 22 mil cargos comissionados. Não se mexeu nisso. Evidentemente, isso não é sério. Não há possibilidade de se começar um ajuste fiscal sem começar por aí. E aí, o que sobra? Sobrou a taxa de juros. Está querendo se controlar a inflação com a taxa de juros. E isto é um absurdo, porque é uma inflação de demanda, de oferta, derivada da falta de oferta. Tá certo? Então, veja só, com isso,
o aumento da taxa de juros reduz mais ainda a oferta, porque ninguém investe. As pessoas não vão comprar, e etc. E o déficit fiscal continua. Por quê? Porque o aumento da taxa de juros, ela vai cair exatamente no aumento da dívida pública. Se a dívida pública, se o déficit fiscal é o responsável pela inflação nossa, e é, o aumento da dívida aumenta o déficit fiscal. Lógico, porque bate lá na dívida. Tá certo? E outra coisa importante e que se é necessário se colocar: o aumento da dívida com a redução da economia prevista pelo próprio aumento da dívida, dos juros, os juros vai reduzir o quê? O crescimento. Que crescimento? Nós estamos em recessão. É uma economia que está em recessão. Portanto, ela não contribui para a inflação. E você aumenta a taxa de juros para diminuir mais ainda. É aí onde eu digo que é o último prego no caixão. Porque vai chegar um ponto, talvez já tenha chegado, que a economia espatifou. Esse aumento da taxa de juros hoje só faz dificultar uma recuperação da economia brasileira e mais nada. Além disso, esse aumento da taxa de juros de hoje, talvez seja o responsável pelo rebaixamento da economia brasileira pelas agências de ratings. Por quê? Porque se você aumenta a taxa de juros, vai aumentar a dívida. Aumentando a dívida e reduzindo a economia, ou seja, aumenta o numerador e reduz o denominador. Então a dívida vai ficar insustentável, vai chegar na casa dos 70 mesmo que todo mundo prevendo. Ou mais, 70. Muita gente está bonzinho aí, imaginando que ela chega a 70. Talvez chegue a muito mais do que isso. Ou seja, é equivocado, completamente equivocado. O aumento da taxa de juros não resolve o problema da inflação e só faz aumentar a dívida, que vai torná-la mais insustentável ainda e talvez seja responsável pelo rebaixamento da economia brasileira. Isto é de uma incompetência total e absoluta. Muito bem. Olha, a única coisa que estão querendo controlar a inflação no Brasil é através do aumento da taxa de juros. Isso não é suficiente. É apenas mais fácil. O senhor Joaquim adotou uma política que é mais fácil. Tentar o ajuste fiscal, não estou conseguindo. Então aumenta a taxa de juros. Fácil, qualquer um pode fazer aumento da taxa de juros. Eu quero ver reduzir o déficit fiscal. Isso aí que deveria ser a batalha dele. Isso aí é que ele deveria ter percebido muito antes que ele não tinha condição nenhuma de fazer. Isso aí que é falta de percepção. Isso aí que eu traduzo isso com muita sede ao pote. Joaquim, querendo melhorar o currículo dele, aceitou esse cargo. Muito bem. Credibilidade perdida. Olha só. A credibilidade, ele acabou de perder totalmente a credibilidade dele. O Joaquim Levy, eu estou falando do Joaquim Levy. Por quê? Politicamente. Joaquim veio aí, engraçado, o suporte dele era dos oposicionistas. E ele foi aceito pela Dilma. E por que a Dilma aceitou Joaquim? Primeiro porque ela estava vendo que não tinha condição nenhuma de recuperar nada. Ela o colocou como bode expiatório. Como assim? Olha só, se ele fizer alguma coisa que dê certo, peço ele para ir embora e eu retomo a economia, e a economia é minha. E o PT sabe até o controle da inflação brasileira, feito pelo Fernando Henrique. O PT assumiu a paternidade. Tenta assumir a paternidade. Quanto mais isso, para Dilma dizer que é ela a chefa da economia brasileira, tudo bem. Então, segundo, se der errado como está dando errado, e era previsto que ia dar errado, porque ele não é nenhum super-homem, não é nenhum super-economista para fazer isso, recuperar a economia brasileira, é o bode que a Dilma botou na sala. Vamos tirar esse bode. O responsável foi ele pela queda. Ele, o PT já diz isso, o PT é contra ele,
E todos os aliados do petismo são contra o Joaquim Levy. E dizem que o Joaquim Levy está fazendo uma política errada. Muito bem. Tem o problema da mentira. O Joaquim, quando assumiu, vocês lembram que ele dizia lá no Congresso que era só fazer o ajuste fiscal que a economia levantava. E era uma mentira. Todo mundo sabia que era mentira, inclusive ele mesmo. Sabia que era mentira, que isso não aconteceria. Isso demorava tempo para as medidas, né, para haver uma reação para a economia melhorar. Se tudo der certo. Segundo, ele fez uma mentira maior, muito maior ainda. Uma mentira acompanhada de uma falta de ética e de escrúpulo total e absoluto. Joaquim, sorrateiramente, vai ao Tribunal de Contas da União, que estava prometendo desaprovar as contas de Dilma, e diz lá que se ele fizesse isso, desaprovar essas contas, que o ajuste fiscal ia perder credibilidade. Ora, o TCU, né, ia assumir a perda de credibilidade que esse governo tem. Então Joaquim estava fazendo uma mentira, porque não é verdade. Esse Brasil só conserta se as instituições forem sérias o suficiente para não mentir, para não fazer o que o Joaquim fez. Ele nem sequer anotou na agenda dele, foi escondido, sorrateiramente, visitar o ministro do Supremo Tribunal de Contas e pedir para Dilma. Há também, o Aloysio Mercadante propôs um grupo de defesa oral lá no TCU, de defesa das pedaladas da Dilma. E quem está no grupo que ele indicou? Joaquim Levy. Quem é o Joaquim Levy? Já não reconheço mais em canto nenhum esse Joaquim Levy. E agora, com a queda do superávit primário de 1,1 para 0,15, acabou. Foi a última peça que faltava para mostrar que o Joaquim é um incompetente total e absoluto. Ele não tinha percepção e conhecimento do tamanho da crise econômica brasileira. Como é que ele fica? Ele fica insistindo num déficit primário, num superávit primário, de 1,1% até o final, quando a Dilma bota para 0,15%, e ele aceita e começa a defender, dizendo que é isso mesmo que deve acontecer. Portanto, ele não sabia, quando ele assumiu esse governo, o tamanho do buraco da economia, como ele deveria saber, porque ele era um crítico da política do governo, era um cara fora do governo, devia estar estudando toda a economia brasileira e saber exatamente o que está acontecendo na economia, ou o tamanho do buraco da economia brasileira. Então mostrou também incompetência nisso, ou seja, não é um economista de grande coturno, porque não percebeu o tamanho do buraco que tem a economia brasileira. E nem desconfiava, porque ficou o tempo todo pedindo 1,1. Quando o governo tomou a decisão de ser 0,15, ele aceita e começa a defender, que realmente é assim. Ainda diz uma outra mentira, que é o orçamento não significava uma licença para gastar. Não é verdade. É uma licença para gastar, sim. Orçamento se faz primeiro determinando as receitas e depois as despesas. Se as despesas não couberem dentro da receita, tem que ser diminuídas e extinguidas. Não ao contrário. O orçamento do senhor Joaquim, sei lá se é dele, o orçamento do governo é ao contrário. Tem as despesas definidas e há um pedido de um déficit, de aceitamento de um déficit fiscal, porque provavelmente algumas receitas extraordinárias não serão realizadas. Eu nunca vi isso em toda a minha vida profissional. Ou seja, eu tenho as despesas definidas. E aí vou procurar receita. Não tenho receita, continuo com as despesas. Isso não existe. Isso não é orçamento. Isso é uma licença para gastar, Joaquim. Eu nunca vi um negócio desse. E você, com a segurança absoluta total, dizer que esse orçamento não é licença para gastar?
O próprio orçamento é uma licença para gastar. Porque qual é a conclusão que a gente chega? As despesas estão ali fixas e determinadas. Receitas, se não houver, não tem problema. O governo vai ter que emitir moeda ou vai ter, né? Emitir moeda ou vai aumentar a dívida pública. São as duas possibilidades. Tá certo, Joaquim? Não é assim não, meu amigo. Não é tão fácil chegar e dizer que o orçamento não é uma licença para gastar. É sim, senhor. Muito bem, meus amigos, mais uma vez, talvez a inflação até reduza, porque a economia brasileira já está morta. O remédio já matou a economia brasileira. Está estribuchando. Talvez nessa estribuchada da economia brasileira ainda aumente mais alguns percentuaizinhos nessa taxa que já está em 9 pancada. Meus amigos, Joaquim deveria carregar esse caixão sozinho para o túmulo. Um abraço. Obrigado. Tomar mais um cafezinho aqui para dar um abraço em vocês e dizer muito obrigado.